Depois vamos ficar de pé e abrir a Bíblia para a leitura do texto sagrado, no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, vamos ler apenas 2 versículos, versículo 16 e versículo 17. Daniel, capítulo 6, verso 16 e verso 17. A Bíblia diz: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Amém. Pai, obrigado por estarmos mais uma vez em Tua casa e termos agora o privilégio de ouvir novamente a Tua voz, falando aos nossos corações, trazendo a palavra que alimenta, que sustenta, que direciona a nossa vida. É esta palavra que desejamos, que precisamos e que te pedimos esta noite, porque estamos aqui para ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Não é o nosso interesse ouvir doutrinas humanas, nem filosofias deste mundo, mas sim a palavra que procede da tua boca, que é o verdadeiro alimento que nós necessitamos. Portanto, te pedimos, fala conosco pelo poder do Espírito Santo. Usa a minha vida, Senhor. Eu peço a tua unção, porque sem ela nada tenho a acrescentar e a falar aos meus irmãos, mas com a tua unção quero ser instrumento em tuas mãos para ministrar a tua palavra. Oramos juntos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, hoje pela manhã nós lemos exatamente esse mesmo texto, só que fomos até o final do capítulo e falamos já algumas coisas importantes a respeito da fé de Daniel. Se você não pôde ouvir hoje pela manhã, amanhã você já pode ouvir pela internet, né, a mensagem de hoje de manhã. Mas ainda há mais coisas que Deus quer nos falar a respeito desse episódio e a respeito da fé que Daniel está apresentando aqui. Diz o texto bíblico que nós vimos hoje pela manhã, que a fé genuína, ela pode acabar nos levando para a cova dos leões. Ao contrário de que muitos pensam, né, de que a fé seria um instrumento para extorquir de Deus aquilo que nós queremos, aquilo que desejamos, ou talvez ordenar que Deus nos dê alguma coisa como prêmio pela fé que temos nele, não é isso que a Bíblia informa. Muito pelo contrário, a nossa fé muitas vezes pode nos levar à cova dos leões. E nós hoje de manhã vimos que Daniel foi para a cova exatamente porque cria em Deus, exatamente porque se opôs ao sistema do mundo e pela sua fé ele acaba sendo lançado aqui na cova dos leões. Por isso, eu acredito que hoje aqui existam pessoas de fé, amém? E por causa disso, pode ser que também, em algum momento da sua vida, você se veja forçado a entrar numa cova de leões, a enfrentar uma situação adversa. A nossa fé não significa que nós estaremos imunes a coisas ruins que podem acontecer com qualquer pessoa na face da terra. Inclusive, como disse pela manhã, às vezes é até a fé que vai nos colocar em situação difícil. Quando a gente tiver que tomar posições que a nossa fé exige, e aí a gente vai enfrentar oposição de pecadores, de pessoas que não amam ao nosso Deus. Então, eu acredito que na vida de um cristão, a cova dos leões, ou qualquer coisa parecida, deve ser encarada como algo normal, algo natural. O próprio Senhor Jesus ensinou, e eu repito muito esse texto, no mundo passais por aflições.
mas tende bom ânimo, eu venci. O que quer dizer isso? Que eu, como servo de Cristo, como crendo em Cristo, posso enfrentar aflições. Jesus deu isso como praticamente certo. Ele disse, no mundo onde vocês vivem, embora vocês não sejam do mundo, vocês vivem no mundo, o que esse mundo traz para nós é momentos de aflições, de tribulações, de situações que a gente não gosta, mas que vai enfrentar, isso faz parte. Mas o que ele disse é, apesar disso, mantenham o ânimo, tenham bom ânimo, porque a minha vitória é que vai inspirar vocês a enfrentar estas situações adversas. Então, é certo que no mundo a gente vai enfrentar cova de leões, irmãos. É certo que nós vamos passar por situações difíceis. O que nós não podemos, por causa da nossa fé, é perder o nosso ânimo. A fé nos faz viver. Citei também o texto de manhã, que a Bíblia repete em algumas ocasiões, o meu justo viverá pela fé. Então a fé impulsiona a nossa vida. A fé nos faz enfrentar as adversidades sem desanimar, sem entregar os pontos, né? Sem desesperar, apenas confiando e esperando no Senhor. Se o Senhor venceu, eu também vencerei. Foi essa a mensagem que Jesus deixou neste versículo que eu li para você. Mas o que eu queria refletir contigo essa noite é sobre essas covas que às vezes nos esperam, porque ela é uma realidade, e no caso de Daniel, ela foi literal. No nosso caso, talvez a gente não vai enfrentar literalmente uma cova de leões. Não sei se o Estado Islâmico, quando tomar posse do Brasil, vai fazer uma cova de leões e vai nos jogar lá dentro. Não sei. Pode ser que não seja literal assim, não é? Mas há no nosso dia a dia dificuldades que se assemelham a essa cova de leões. No caso de Daniel, foi uma realidade que ele enfrentou, que ele vivenciou pessoalmente, não é? E pelo texto que a gente leu aqui, a Bíblia faz uma meio que descrição dessa cova. Era um lugar subterrâneo. A cova, a gente sabe que é debaixo da terra, né, irmão? É o lugar para onde todos iremos. Está feliz com isso? Diga amém. Esse amém foi fraco. Eu acho que você não quer ir para a cova, né? Embora a Bíblia diz que melhor é morrer e estar com Cristo, né? Ninguém quer ir para a cova. Mas, querendo ou não, é para lá que a gente vai. Amém, irmãos? Então, não adianta a gente ficar filosofando sobre isso. Mas é um lugar subterrâneo. É um lugar abaixo da terra. E havia nesta cova de leões uma cobertura na abertura superior que dava acesso àquela cova. A cova tinha que ser caminhada e descendo cada vez mais até o lugar mais profundo, mas foi colocada sobre a abertura superior, por onde se acessava a cova, uma pedra, e a pedra grande foi ali colocada, e diz o texto bíblico que ela foi selada. Foi selada com o selo do rei, com o selo dos grandes ali do rei, os homens importantes, que ali fizeram um selo para garantir que ninguém poderia violar, abrir aquela cova. Ou seja, para que nada se mudasse a respeito de Daniel, como está escrito no texto aqui. Então, o destino de Daniel, vamos dizer assim, foi selado. Foi selado pelo rei, foi selado pelas pessoas importantes que cercavam o rei naquele momento, para que nada se alterasse, para que ninguém pudesse abrir a cova e tirar Daniel ali de dentro. O seu destino era enfrentar aquela dificuldade. Então eu queria falar contigo hoje sobre esta cova, mas no sentido espiritual, que talvez a gente, como cristãos, possamos enfrentar. Como eu disse, talvez você não enfrente a cova verdadeira com leões lá dentro, mas no dia a dia, espiritualmente, você pode se deparar com dificuldades que se assemelham à cova dos leões. E olhando para a Bíblia Sagrada, vamos ler alguns textos. Abra comigo o livro de Salmo, no capítulo 88, o Salmo número 88, no versículo 6 e no versículo 7.
Salmo 88, versos 6 e 7. O salmista, falando com Deus, ele diz assim: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Era um momento de crise que o salmista estava retratando nestas palavras. Como às vezes nós sentimos. Eu não sei se você já passou por um momento na vida em que você se sentiu como o salmista está aqui dizendo, na mais profunda cova, em lugares tenebrosos, em abismo, como se uma ira pesasse sobre a sua cabeça, como se ondas passassem por cima de você. É este estado de espírito que o salmista está transmitindo. E essa é uma cova que nós podemos enfrentar e ninguém está livre de passar por ela, porque na vida nem tudo são flores, sorrisos, passarinhos cantando. A gente enfrenta situações em que podemos nos sentir exatamente assim, como que enterrados numa profunda cova, em lugares tenebrosos, em abismos, enfrentando medo, aflição. Então, este salmo, nestes versículos, mostra o que é uma cova espiritualmente falando. Assim a pessoa se sente. Pode haver um momento na sua vida que, devido às circunstâncias, aquilo que te cerca, você se sinta como enterrado numa profunda cova, com trevas ao teu redor, sem expectativa de sair dela. Um outro exemplo que eu quero compartilhar está em Isaías 38. Isaías 38, versículo 17. A palavra de Deus nos fala assim: eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura, tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Aqui o profeta fala de uma grande dificuldade que ele viveu, não é? Em que ele sofreu grande amargura de alma, de coração, não é? Mas houve também um livramento da parte de Deus. Veja o profeta, um homem de Deus, o salmista, um homem de Deus. Todos nós podemos enfrentar situações deste tipo, em que nos sentimos amargurados, amedrontados, chateados, até meio que oprimidos. Já disse aqui várias vezes, um cristão genuíno não pode ser possuído por Satanás, mas pode ser oprimido pelo diabo, que nos cerca, que anda em derredor, tentando de alguma forma nos devorar e causando sobre a nossa vida certa opressão. E é isso que o diabo tem feito constantemente. Então, podemos enfrentar covas espirituais, como diz aqui o texto. Um outro texto que eu quero ler está no livro do profeta Jonas. Leia comigo Jonas capítulo 2. Jonas foi um caso literal. Jonas capítulo 2, versículo de 1 a 7, diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas passavam por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Você lembra desse episódio de Jonas? Aonde é que Jonas está enquanto ele fala estas palavras aqui?
ele está no ventre do peixe, né? Ele está narrando a sensação gostosa que ele teve, né? De passar 3 dias no ventre do peixe. Na verdade, antes de ser engolido pelo peixe, ele já teve uma experiência tão reconfortante. Você já teve a experiência de quase se afogar? Já passou por isso? Alguém já passou por isso? Você viu tua vida toda passar assim, né? Passou um filme na tua cara, assim, de segundos que pareciam horas, e que você pensou, agora eu vou. Por quê? Foi isso que Jonas estava pensando. Porque antes do peixe engoli-lo, ele é atirado para fora do navio, né? A coisa maravilhosa, aquele marzão, né? Escuro, trevas profundas. Jogaram ele lá embaixo, ele nada, não vê nada, vê água, vê para todo lado e não tem lugar para respirar, ele diz, morri. E aí daqui a pouco ele é enrolado por algas, por peixe, por um monte de coisa e acorda, onde estou? Na barriga do peixe. Que maravilha, né, irmãos? Que experiência maravilhosa. Claro que na vida de Jonas a gente sabe a razão dele ter passado por isso. A teimosia do profeta, né, sobre a qual preguei aqui alguns dias atrás, levaram Jonas a enfrentar uma situação dessa. Mas era um profeta do Senhor e passou por isso. Nós podemos passar por coisas assim também, por situações que fogem ao nosso controle, que nos vemos em situação de aperto, de dificuldade, de desconforto, de medo, de desespero, porque não vemos alternativa, não vemos saída. É uma situação parecida com a cova dos leões em que entrou Daniel. Veja, Daniel era um homem de fé. Eu acredito nisso, a Bíblia afirma isso, nós lemos hoje pela manhã o texto, fizemos alguns comentários sobre isso. Mas, irmãos, entre o momento em que ele entrou na cova, começou a descer aquela ladeira e a pedra é fechada atrás dele, como é que você acha que ele entrou ali na cova? Será que você tem a visão romântica de que ele era um homem de fé, que estava com aquele escudo da fé, a espada do Espírito, e entrou, vem leão, vem leão. Será que foi assim que Daniel entrou na cova? Você acredita nisso? Eu não acredito nisso. Eu tenho fé, mas se eu tiver que entrar na cova do leão, eu vou, Senhor, misericórdia, oh meu Deus. Jesus, tira esse leão daqui. E o leão, né? Passando perto de você, te rodeando. Não, eu entrei com certeza, sabia que ele não ia me comer, porque eu sou bom, porque não sei. Não, ninguém, em sã consciência, ninguém entra nessa, né? Eu vou para a cova, abre a cova aí que eu quero entrar. Já, antes de jogar, ele já se joga. Não, não foi assim, né? Não foi assim que aconteceu com Daniel. Não foi assim que aconteceu com nenhum desses homens que eu estou citando. A gente enfrenta coisas que a gente não gostaria de enfrentar, coisas que a gente não espera enfrentar, mas que são possíveis da gente enfrentar, que vão nos jogar para baixo, que vão querer nos soterrar, vão querer nos afogar, vão querer acabar de vez com a nossa vida. E isso é uma cova que a gente pode enfrentar. Nós estamos aqui numa boa, mas daqui a pouco pode nos acontecer alguma coisa não esperada, imprevista, e que vai ter esse efeito de tristeza, de dor, talvez até de um certo desespero, como vivenciaram essas pessoas nos textos que nós lemos aqui. Mas como enfrentar essa cova que é possível para todos nós? Aí, irmãos, a Bíblia nos dá algumas orientações importantes no nosso procedimento. Eu disse de manhã isso. Se você tem fé, a sua fé se reflete na sua vida, nas suas atitudes, na sua postura, na maneira como as pessoas te veem. A nossa fé, ela se reflete naquilo que somos. Então, como era Daniel antes da cova dos leões? Uma vez na cova é uma situação, mas antes da cova, como era? Como somos nós quando tudo está bem? Como Jesus disse, no mundo passais por aflições.
Talvez você diga, eu não estou vivendo aflição nenhuma, mas não quer dizer que você não vai passar. E não estou rogando praga, não, tá, irmão? Pode parar de querer bater na madeira, que não tem, a cadeira não é de madeira, então não adianta você querer. Também não adianta dizer está amarrado, né, que é a madeira do crente, não funciona, tá? Contra mim não vale encantamento. Amém, irmão? Então pensa o seguinte, está tudo bem, está tudo legal, mas amanhã ou depois pode não estar. Nenhum de nós está imune ou isento a qualquer dificuldade na vida. Mas a pergunta que eu quero deixar para a nossa reflexão é: como é que você é hoje, quando está tudo bem? Como é que você é antes de entrar na cova? Como é que é a sua vida antes do problema acontecer? E isso nos dá uma ideia de como está a nossa vida espiritual. Irmãos, é um problema, a gente tem sempre que buscar o equilíbrio. Por isso que eu gosto daquele texto lá em Provérbios, capítulo 30, em que a pessoa diz assim para Deus: Senhor, não me dê nem o muito, nem o pouco. Me dê o pão que me é necessário. Porque se eu tiver muito, pode ser que eu me esqueça do Senhor e vá por aí. E se eu tiver pouco, pode ser que eu também me esqueça e envergonhe o Senhor roubando. Então eu quero o pão necessário. Eu quero ficar na média. Porque, irmãos, a gente às vezes passa por extremos. E às vezes é perigoso quando tudo está bom. Está tão bom que você acaba se afastando de Deus. Né? Está tão tranquilo que você acaba esfriando espiritualmente. Às vezes é bom vir uma tribulaçãozinha que você bota o joelho no chão, que há muito tempo o joelho não viu o chão, né? Há muito tempo que o chão também não viu o joelho. Aí, aquele encontro romântico entre o chão e o joelho, e as coisas acontecem. Então, às vezes é bom vir uma luta para a gente vir mais à igreja, buscar mais o Senhor, ouvir mais sua palavra. Há que se ter um equilíbrio aí. Mas como é que era Daniel antes da cova? Para que a gente possa também viver uma vida sadia diante de Deus antes do problema. E aí continuar vivendo sadio depois do problema, quando vier uma outra fase boa, quando vier uma outra fase ruim. A vida é assim, tem altos e baixos. Mas como é a nossa vida com Deus? Como foi Daniel antes de enfrentar a cova? Ainda no capítulo 6 de Daniel, vamos voltar? Livro de Daniel, lá no capítulo 6, aonde nós estávamos lendo, vamos ler o versículo número 10. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Isso que Daniel fez aqui, ele não fez porque saiu um decreto do rei proibindo, ele não fez porque ele estava prevendo que ele ia entrar na cova dos leões, ele não fez porque estava com medo, estava tudo muito bem na sua vida. Isso era o costume dele, isso era natural para ele. Essa vida de oração, essa vida na presença de Deus, não era algo provocado ou por uma coisa boa ou por uma coisa ruim. Irmãos, na nossa vida parece que tudo tem que ser provocado. Isso é muito ruim. Parece que a gente tem que viver à custa de provocação. Se é uma coisa ruim, aí eu tomo atitude. Se é uma coisa boa, aí eu tomo atitude. Não. Daniel orava e dava graças, pedia e agradecia a Deus todo dia. Independente se tinha cova, se não tinha, se estava bem, se estava mal. Isso fazia parte da sua vida. Então não é porque ele anteviu que viria uma cova, que estava tudo bem, que vinha um problema. Não, é porque isso era algo comum na sua vida. Daniel era um homem de oração. Equivale dizer, é um homem de comunhão com Deus. Porque o que nos dá comunhão com Deus é às vezes que passamos falando com Ele. É ou não é, irmãos? Então Daniel era um homem de comunhão. Não importa a situação, sua vida, suas reações não eram movidas por circunstâncias. O grande problema de muitos de nós na igreja hoje é que nós somos movidos por circunstâncias. Eu gosto de um louvor que diz, não olho as circunstâncias. Você lembra disso? É mais antigo do que eu, você? Você lembra? Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor.
não me guio por vistas, alegre sou. Tem circunstância. Não é a circunstância que vai me fazer feliz ou triste, porque aí a minha vida vai estar realmente em altos e baixos. Na vida passamos por altos e baixos, mas a minha fé é sempre plana. O meu relacionamento com Deus não tem altos e baixos. A vida tem altos e baixos, mas o relacionamento é sempre constante. Você entende a diferença, irmãos? Então é disso que a Bíblia está nos falando. Daniel tinha uma vida de oração antes de ir para a cova. E foi por causa dessa vida de oração que ele foi levado para a cova. Porque o rei publicou uma lei dizendo: ninguém pode orar a nenhum outro a não ser a mim, que sou o rei. Quer pedir alguma coisa, pede a mim. Daniel continuou fazendo o que ele fazia, como a Bíblia diz, janela aberta, sem esconder, como se nada mudou. Mas por causa disso, ele foi condenado, de acordo com os preceitos da lei daquele rei, para ir para a cova dos leões. Essa era a prescrição da condenação prevista na lei que foi publicada pelo rei. Então ele era um homem de oração. Veja mais Daniel capítulo 10, versículo 12. Veja como uma coisa está ligada à outra. Daniel, capítulo número 10, verso 12. Diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Isso aqui já depois da cova, mas retratando como era a vida de Daniel. Um homem de comunhão com Deus. Falava com Deus, suas palavras foram ouvidas, sua humilhação foi vista, sua dedicação foi percebida, por isso o anjo veio assistir a Daniel. Porque na vida dele havia uma constante de oração e, como consequência, de comunhão com Deus. Isto fazia parte da história. Isso não foi provocado por uma circunstância. Como eu bato e insisto nessa tecla, às vezes nós nos transformamos por circunstância. A coisa aperta, eu passo a ser o maior crente do mundo. Não falta um culto, culto de oração, estou sempre aqui. A coisa fica boa, aí eu já vou para a praia, já não venho tanto. Quando tem jogo no dia de culto, é para o jogo que eu vou. E aí a coisa fica desse jeito. Somos movidos por circunstância ou temos uma vida diante de Deus que não varia com os problemas? É isso que faz diferença na vida de Daniel. Veja mais Daniel capítulo 2, versículo número 20. Está escrito em Daniel 2:20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Como fez Daniel em sua oração diária, ele agradecia a Deus. Ele era um homem grato a Deus. Tudo aquilo que lhe acontecia, todos os benefícios recebidos, a primeira coisa que ele fazia era agradecer a Deus. Então, antes da cova, ele é grato a Deus. Alguns de nós passamos a ser gratos a Deus quando há um livramento na nossa vida. Ah, Deus me livrou da cova, agora, oh Senhor, obrigado. Não, aprenda a ser grato antes da cova. Amém? Vamos combinar isso? Aprenda a ser grato antes do problema acontecer. Aprenda a ter uma vida de oração e comunhão antes da coisa apertar. Antes do Estado Islâmico chegar. Amém? Aprenda a ter uma vida de oração, de comunhão, de gratidão, antes da coisa apertar, irmãos. Porque é isso que faz toda a diferença na vida desse homem, um homem que vivia agradecendo, reconhecendo. Não porque uma coisa boa aconteceu, ou não porque uma coisa ruim aconteceu e fica decepcionado. Não, não tem essa variação na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus. O mundo, eu repito, é de altos e baixos. A vida é de altos e baixos, mas o relacionamento com Deus é uma constante. Esse é o alvo para a nossa vida, ter um relacionamento estável com Deus. Como eu brinquei hoje de manhã,
no Facebook de Daniel estava escrito: em um relacionamento sério com Deus. Está escrito isso no teu? Em um relacionamento sério, estável, constante com Deus, que não se abala, não se altera com as circunstâncias da vida. Esse deve ser o nosso compromisso com Deus, porque o dia que a cova vier, você estará preparado, seja qual ela for. Pode ser uma cova temporária ou a última que te espera de boca aberta. Você estará preparado para ela. Entende a diferença, meu irmão? Assim era a vida de Daniel antes da cova. E como era a vida de Daniel durante a cova? Como é que ele estava lá dentro da cova? A Bíblia não narra, não é? A Bíblia não diz como é que foi aqueles momentos emocionantes de Daniel brincando com os leões dentro da cova. Será que foi assim? Né? Brincando? A gente vê uns vídeos que o pessoal bota na internet, né? O cara entra, viu? O cara entra num cercado, aí o leão vem e abraça ele. Só na internet que tem isso, tá? Não queira abraçar leões por aí, por favor. Isso não existe na vida real. Mas como é que foi o período dele lá dentro? Volta ao texto em Daniel 6, e algumas coisas aqui a gente pode tirar de conclusão. Versículo 16 que nós lemos diz assim: então o rei ordenou que trouxessem quem? Daniel. E o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Está contigo, está com Deus, aí a bola é com vocês, não quero saber. Mas o que diz a Bíblia nesse versículo é que Daniel foi lançado na cova dos leões, a princípio sozinho. Não tinha ninguém na cova com Daniel. Daniel foi para a cova só. Só que a gente sabe que Deus estava com ele. Amém? A gente sabe, depois pelo desenrolar da história, como diz Daniel ao rei, Deus enviou o seu anjo que fechou a boca do leão. Então veja bem, o leão não se tornou manso. O leão não se tornou dócil. O leão não ficou enjoado da carne de Daniel. O leão não estava cheio, né? Alguém podia dizer: o leão estava de barriga cheia. Olha para Daniel era meio magrinho. Não quero esse osso hoje não. Não foi isso. Você vê no texto que logo depois, quando foram os sátrapas e as famílias todas lançaram lá dentro, os leões devoraram instantaneamente. O texto continua dizendo. E se o anjo teve que fechar a boca do leão, é porque o leão estava com vontade de abri-la. Concorda comigo? Senão não precisava fechar a boca. Se o anjo teve que fechar a boca, porque o leão queria certamente abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar. Ou seja, mastigar Daniel. Então, irmãos, Daniel vai sozinho para aquela cova. Ele, durante aqueles momentos de angústia, ele estava completamente só, a princípio. Humanamente falando, está sozinho. E aí, queridos, o que é que isso me ensina? Se eu passar por uma tribulação, se eu passar por uma cova, meu amado, não fique esperando a ajuda dos outros. Não fique esperando que alguém vai entrar na cova contigo, porque não vai. O que é preciso é que Deus esteja comigo. Amém, irmão? A gente, às vezes, é muito dependente emocional e isso me irrita, sabe? Porque eu tenho que depender de Deus. Eu tenho que depender do meu relacionamento com Deus. É muito bom o relacionamento com as pessoas. É ótimo, a Bíblia recomenda o amor fraternal entre os irmãos. A Bíblia recomenda levar as cargas uns dos outros. Mas se não quiserem levar a minha, o que eu faço? Me mato? Não. Eu vou enfrentar sozinho mesmo. Porque ali o Senhor estará comigo. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Então é sozinho que eu vou enfrentar. Então algumas pessoas já entram em crise porque estão sozinhas. E aí ficam naqueles discursos intermináveis. Eu sou uma pessoa só. Ninguém do meu lado. Eu sou uma viúva. Meu Deus. Eu sou um viúvo. Eu sou sozinho. Eu sou filho único. Aí começa. Né? Começa essa choradeira.
Não, para você é fácil, porque você tem família, mas eu não tenho ninguém. Eu não tenho marido, eu não tenho mulher, eu não tenho filho, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Nem Deus você tem, né? Que negócio é esse? Vamos parar de lamentar? Vamos parar de chorar miséria? Se você não tem Deus, aí sim é bom você chorar mesmo. Mas se você tem Deus, a Bíblia diz assim, Deus é o teu marido. Está lá no livro de Isaías, eu não me lembro o versículo, vou procurar e te dizer. Mas procura você que é melhor. Tá bom? Deus é o teu marido. Então Deus é a mulher que você não tem. Deus é o filho que você não tem. Deus são os pais que você perdeu. Deus é aquele que está contigo. Porque quando você estiver na cova do leão, não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem mulher, não tem ninguém contigo. Né? É como a gente costuma dizer, quando o filhinho entra para o exército, acabou, não tem pai e mãe do lado. Aí a criança chora e ninguém vê. Não é assim, irmãos? A criança chora e ninguém vê. Porque não tem ninguém do lado. Na cova e nos momentos cruciais da sua vida, também não vai ter ninguém do seu lado. Não espere que isso aconteça para que você tenha algum tipo de consolo. O teu consolo está em Deus. Quem estava com Daniel ali era quem deveria estar, o anjo do Senhor. E foi ele o único que poderia estar para resolver. Imagina se tivesse a mãe de Daniel na cova. O que adiantaria a mãe de Daniel na cova? Me diga. A mãe diria, não, leão, me come primeiro. A mãe faria isso. Faria ou não faria? Claro, toda mãe faria. Mas aí o leão só ia ter mais comida. Comia a mãe, depois comia o filho, pronto, maravilha. Só teria uma refeição maior. Não resolveria nada a mãe de Daniel lá na cova. O pai, a mesma coisa, os irmãos, a família, não resolveria nada na cova. O único que poderia resolver alguma coisa na cova é quem estava lá, o anjo do Senhor. O único que tinha poder para fechar a boca dos leões. Daniel estava só, assim como você e eu vamos enfrentar problemas sós e não vamos nos vitimizar por causa disso. Para de ter peninha de você, porque está sozinho. A vida é para enfrentar na força e no poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Então estamos sós e sós vamos enfrentar. Versículo 24 de Daniel 6 diz assim: ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Para você ver que os leões estavam com fome mesmo. Então foi nessa cova que Daniel passou a noite, irmãos. Ao lado destes leões famintos, com vontade de comer, que Daniel passou a noite. Então isso mostra para mim que Daniel não tinha o menor controle da situação. Menor controle. Ele entrou num lugar em que a vida dele estava inteiramente nas mãos de Deus. Não tinha o que fazer. O leão estava ali pronto para devorá-lo. Ele não poderia com os leões. E Daniel, eu não imagino Daniel na cova dos leões, o leão vindo, ele, está amarrado, leão! Mão para trás! Não. O leão não ia ser amarrado. Com a oração de Daniel. Porque quando ele amarrava um, vinha três e na jugular dele. Então, não dá certo. Está amarrado, mão para trás. Não funciona com o leão. Só funciona nas igrejas que querem dinheiro do povo. Com o leão, não funciona isso. E aí Daniel não amarrou nenhum leão, porque eles eram inamarráveis. Só quem podia amarrar a boca do leão era o anjo. O anjo foi lá e amarrou. Deu um lacinho na boca de cada um daqueles leõezinhos. Eles ficaram lá. Imagina, coitado do leão, né? Pensa bem. Faminto, a comidinha na frente dele, sem poder comer. Coitadinho do leão. Não é? Mas foi isso que aconteceu. Então Daniel não tinha o menor controle sobre o que estava acontecendo. Irmãos, assim somos nós. Acontecem coisas na vida da gente que a gente está sozinho, como eu disse aqui, e não tem o menor controle da situação.
Isso para gente que gosta de controlar as coisas é terrível, né? Porque você vai se encontrar em determinadas situações que você não tem controle nenhum. É aquela situação que você deitou na maca, chegou o enfermeiro e está te levando para a sala de cirurgia, pelado, triste, os forevers de fora, né? Como dizia o Mussum, né? Triste situação. Você está naquela maca, sem controle nenhum da situação. Você não sabe da vida do médico, se ele bebeu nesse dia. Você não sabe se ele brigou com a mulher, se ele hoje teve uma discussão com a sogra. Você está na mão do leão lá. O leão com a faca na mão para fatiar você. É uma cova ou não é uma cova? E você não tem nenhum controle sobre ela. Irmãos, é bom que a gente não tenha controle, sabe? Porque aí a gente entrega tudo a Deus. Eu imagino Daniel entrando naquela cova, braços abertos, dizendo: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, igual Jesus na cruz. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu sei que eu vou morrer, mas eu vou morrer com o Senhor. Foi uma surpresa para Daniel, os leões terem fechado a boca. Foi uma surpresa ele chegar lá e ver o anjo do Senhor enrolando boca de leão. Ele não esperava por isso. Ninguém espera por isso. Não há controle nenhum sobre a situação. Mas isso é bom, porque aí a gente sabe que Deus está no controle. Não é, irmãos? Aí é bom porque a gente sabe que só Deus mesmo pode controlar. Daniel, capítulo 6, verso 17, diz que foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova, selou o rei com seu próprio anel, com seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Não tinha como ele sair, e havia uma sentença definitiva contra ele que nada poderia mudar. A gente enfrenta situações assim, em que há sentenças contra nós que aparentemente ninguém pode mudar. Enfrenta ou não enfrenta, irmão? É quando você volta do médico ou chega no consultório com o resultado do exame, da tomografia, e ele diz assim: olha, isso aqui não tem jeito para você, não. Isso aqui, olha, eu vou te dar aqui 6 meses de vida. Está a sentença lá. O médico selou, chamou a junta médica, todo mundo concordou e disse: essa está aí nessa cova e não tem como sair dela. Você está destinado a isso. Essa era a situação de Daniel. Ele estava destinado a essa cova, foi selado o seu destino pelo rei. Mas, irmãos, quem dá a última resposta é o Senhor. Quem dá a última palavra na vida do crente é o Senhor. Não são os reis, não são os selos desse mundo, não são as circunstâncias, não é a solidão, não é nada. Quem dá a última palavra é o Senhor. Veja mais o que diz o texto, versículo 18 e 19. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Pelo que esse texto diz, eu comentei ele de manhã, né, o rei orando, jejuando, aquela coisa toda que você já sabe, mas esse texto me chama a atenção agora pelo tempo que levou o suplício de Daniel. Veja, ele é lançado na cova, o rei vai para casa, passa a noite, passa a madrugada, no outro dia de manhã é que ele vai ver a cova. Por volta de 12 horas ficou Daniel ao lado daqueles leões. Muitas e muitas horas naquela cova. Irmãos, o que são 12 horas, né? Tem um poema aí outro dia que botaram um artista declamando, só sabe o valor da hora, né? Quem está esperando e tal, e vai dizendo, fazendo várias comparações. Mas o que são 12 horas quando você está se divertindo? Passa rápido, você nem vê, não é? Você está brincando. Para o jovem, está brincando de videogame. O que são 12 horas? Não é nada. Oh, acabou já? Pô, já. Agora, o que é 12 horas? Você do lado de um monte de leão faminto, rosnando para você numa cova,
escura, sem luz, um fedor desgraçado. O que é 12 horas num lugar desse, irmão? Fala para mim. É uma eternidade. Você não vê a hora disso acabar. Você não vê a hora dessa página virar. Alguns diriam, vai, me come logo, que eu não aguento mais o teu cheiro, Leão. Come logo, que é melhor morrer do que passar 12 horas dentro dessa cova. Mas foram pelo menos 12 horas que Daniel ficou naquele lugar. Irmãos, a tribulação, o problema, não dura o tempo que a gente quer. Você entende isso? No mundo passais por aflições, foi o que Jesus disse. Mas ele não especificou quanto tempo vai durar a sua, quanto tempo vai durar a minha, qual vai ser o ciclo, de quanto em quanto tempo eu vou ter uma aflição. Ou você pensa que é uma só na vida? É uma só na vida? Há uma aflição próxima, Senhor, já passou, carimba aí, eu já estou livre. Agora, por favor, só bênção, tá? Não, não é assim que funciona. Então, são aflições que vão se repetir em alguns momentos da sua vida. Mas quanto tempo elas vão durar? Jesus não mencionou nada sobre o tempo. Mas o que eu disse a você, eu repito, 1 hora de alegria parece pouco. Mas 1 hora de tortura parece demais, embora seja o mesmo tempo. E Daniel passou 12 horas naquele lugar. Eu não sei quanto tempo está durando a tua tribulação. Talvez tenha irmãos aqui essa noite que estão vivendo uma cova aí. E você esteja dizendo, pastor, está demorando muito. Eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou chateado, eu estou com medo. Parece que isso não passa. Meu amado, ninguém gosta da tribulação, ninguém gosta da cova. A cova não é agradável, mas o tempo pertence a Deus. Naquele episódio, aprove a Deus que fosse 12 horas para Daniel. Mas 12 horas intensas, né? Com o leão do lado. Não sei quanto vai ser a sua, não sei quanto vai ser a minha, mas uma coisa eu sei, eu quero ler contigo o Salmo número 30, no versículo número 5, na parte final, que é um texto muito conhecido por todo mundo. Salmo número 30, a segunda metade do versículo 5 diz assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A outra versão diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento pode durar 12 horas, mas a alegria vem depois dele. O sofrimento pode durar semanas, meses, anos, mas a alegria vem depois dele. Jesus disse, no mundo passais aflições. Ele não disse, no mundo você vai ficar em aflição o resto da sua vida. Ele disse que vai passar, irmão. Se vai passar, porque vai ter fim. Depois vem outra, pode ficar tranquilo. Mas vai ter fim. E aí no fim, é alegria. Amém? O choro é uma noite, mas a alegria, ela me espera depois do choro. A alegria do agir de Deus na minha vida, da fidelidade de Deus, ela me espera depois do problema. E aí o texto também vai nos ensinar como foi Daniel depois da cova. Antes, durante e depois. Antes e durante já vimos, agora depois. O que aconteceu com Daniel depois da cova? Capítulo 6, versículo 21. Diz assim: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito. Veja o que Daniel fez depois da cova. Primeira coisa, testemunho. Primeira coisa, testemunho do que Deus fez. A tribulação serve para enriquecer os nossos testemunhos do agir de Deus em nossa vida. A experiência, como Paulo dizia, que é produzida pela tribulação, faz com que a gente possa compartilhar com outros que também estão sofrendo, para que tenham fé e perseverança,
para que creiam que a tribulação vai passar e que a alegria virá pela manhã. O testemunho de Daniel é imediato após a cova dos leões. Ele diz: Rei, vive eternamente, porque o meu Deus, ele mandou o anjo, e o anjo fechou a boca do leão. E é por isso que eu estou aqui. Deus me livrou. É o testemunho dele. Não fui eu que amarrei leão, mandei botar a mão para trás. Não fui eu que gritei com o leão. Foi o meu Deus que veio e agiu em meu favor. Foi o meu Deus que agiu na minha vida. Então, após a cova, a vida de Daniel foi testemunho do que ele passou. Versículo 25 ao 27 diz assim: Então o rei Dario escreveu aos povos, nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Deus foi glorificado com a vida de Daniel. Veja o sofrimento de Daniel, a angústia de Daniel, os momentos terríveis de 12 horas naquela cova, serviram para glorificar a Deus pela boca de um homem ímpio, que reconheceu e que disse palavras aqui dignas da boca de um crente. As palavras do rei Dario sobre Deus são palavras que qualquer um de nós poderia dizer. Ele exalta, ele diz: é o Deus vivo, que faz sinais e maravilhas, que opera, que livra. Testemunho de Daniel, e glorifica a Deus na boca de um homem ímpio. Então, após a cova, Deus é glorificado com aquilo que aconteceu. Deus permite, irmãos, algumas tribulações em nossa vida, para que Ele seja glorificado através da nossa vida. Por isso, o nosso relacionamento tem que ser constante, não de altos e baixos. A vida tem altos e baixos, mas o relacionamento é constante. Para que Deus seja glorificado através dos problemas e das dificuldades que você passa, mas das quais Ele te livra, como livrou a Daniel, de uma maneira que ninguém poderia livrar. No versículo 24, a Bíblia diz que Deus também fez isto, irmãos, porque o rei ordenou que foram trazidos os homens que tinham acusado Daniel. Eles, suas famílias, todos foram lançados na cova e imediatamente destruídos pelos leões. Então, o que a Bíblia mostra é que Deus derrotou os inimigos de Daniel, sem que ele tivesse que rogar uma praga, sem que ele tivesse que fazer qualquer oração contra os seus inimigos. Simplesmente a justiça de Deus agiu sem a intervenção de Daniel. Após a cova, Daniel também viu a justiça de Deus. Por isso, irmãos, aprenda que a justiça de Deus Ele fará. A justiça pertence a Ele. O Senhor diz na sua palavra: a mim pertence a vingança. Não se vingue de coisa nenhuma. A vingança pertence a Deus. E não peça vingança, pertence a Deus. Ele fará da maneira que Ele quiser fazer. Amém, irmãos? Então, isso é algo também importante que esse texto me ensina. E por fim, no versículo 28, diz a Bíblia: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reino de Ciro o persa. Por 2 reinados, Daniel prosperou. Daniel foi exaltado, foi reconhecido, foi honrado. Mas por que ele chegou a isso? Porque antes você viu o seu procedimento. Porque durante a cova você viu o seu procedimento. Após a cova, as coisas acontecem dessa forma. O problema é que muitos de nós queremos apenas o versículo 28. Hoje muita gente busca a Deus, vai às igrejas, porque quer o versículo 28. Eu quero prosperar.
Tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem nada errado de você querer prosperar. Porque errado seria você querer piorar. Alguém quer piorar aqui? Não, graças a Deus, né? O errado seria você querer piorar. Querer prosperar quer dizer que você quer melhorar. Agora, para prosperar tem que enfrentar a cova dos leões. Alguém quer? Ah, não, aí não, pastor. Eu prefiro a campanha de oração. Eu prefiro trazer um cheque grande para a igreja. Meu amado, mas não é assim que a coisa funciona com Deus. Com as igrejas e os pastores safados pode ser, mas com Deus não é assim que funciona. A fé pode te levar para a cova, mas depois dela você vai experimentar testemunho, Deus glorificado, inimigos derrotados, e aí a prosperidade, a melhora, a bênção sobre a tua vida, o caminho que você já tinha antes da cova, ele vai apenas continuar da mesma forma e agora um pouquinho ainda melhor, prosperando sempre, como diz a Bíblia, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas Daniel, depois da cova, é o mesmo Daniel diante da cova. A mesma oração, a mesma comunhão, só que agora um pouquinho melhor, mais experiente, com mais testemunho, com mais poder de Deus na sua vida e prosperando, melhorando a cada dia. É assim, queridos, que Deus quer fazer conosco, é assim que a Bíblia nos ensina. E o Deus que livrou Daniel é o Deus que pode livrar você também. Como disse o rei no versículo 27, é Deus que livra. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. É Ele que pode te livrar. Vamos fazer uma oração juntos? Eu não sei se você chegou aqui essa noite se sentindo numa cova, se sentindo num problema que te cerca, que te afunda, que te amassa, que te cerca de todas as maneiras, em que você se sente assim, como alguém numa cova. Mas se é contigo que Deus está falando, vem aqui à frente, eu quero fazer junto com os pastores uma oração pela sua vida. Venha orar junto conosco, clamar, entregar sua vida, entregar sua confiança. Se você está enfrentando essa cova, está enfrentando essa adversidade, nessa hora, nesse momento, nessa semana, nesse momento da tua vida, não é que você viva assim, mas existe um momento em que a gente enfrenta isso. E é nesse momento que veio a palavra de Deus para você, para que você seja livre, liberto dessa tribulação. O Deus que livra Daniel é o Deus que livra você. Mas que o teu relacionamento com Deus seja constante também. Que ele não mude por causa da prova ou da bênção. Que você seja o mesmo de antes da prova, mas agora até melhor depois dela. Mais próspero, mais experiente, mais consciente, testemunhando mais de Deus. Senhor, olha pelos meus irmãos aqui, Pai. O Senhor conhece o problema de cada um, o Senhor conhece a aflição de cada um deles. É o Senhor que sabe a cova existencial, as trevas que cercam, assim eles estão muitas vezes se sentindo como cercados de problemas, de inimigos, de leões que querem devorar, de pessoas que querem fazer mal, de situações que querem destruir a vida, a família dos meus irmãos, a vida profissional. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir junto com eles, junto com os pastores aqui, ó Pai, por um milagre, por um livramento dos nossos irmãos. Que o Senhor os livre da cova, no tempo que o Senhor achar necessário. O tempo pertence a Deus, mas a alegria vem pela manhã. Eu te peço pela alegria desses meus irmãos, pelo sorriso que estará no rosto de cada um deles daqui a algum tempo, com mais experiência, com mais vida contigo, a cada vez que enfrentarem uma dificuldade. Que haja uma prosperidade, uma melhora constante na vida dos meus irmãos. É o que eu te peço, meu Deus, orando junto com eles, os abençoando, em nome de Jesus. Amém.